Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 20 até o 25. E aqui um fariseu, vocês observem que de vez em quando aparece um fariseu, aparece um doutor da lei, depois vem um saduceu, sempre ali no encalço de Jesus, porque eles querem pegar Jesus em uma situação para prendê-lo e depois matá-lo. Eles querem eliminar nosso Senhor. Eles não aceitam que Jesus seja Deus. E por isso eles querem eliminar. E agora vem essa pergunta a respeito do reino de Deus, que Jesus vem falando tanto nas parábolas, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, os fariseus perguntam a Jesus: então, quando é que vai se dar? Quando é que vai acontecer esse tal reino de Deus? E aí Jesus já deixa bem claro que não se poderá dizer que ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vós. A primeira coisa que Jesus está deixando claro aqui para os fariseus é que a presença de Jesus já é a presença desse reino. Jesus é o reino em si. É nele, é para ele que todos nós devemos nos voltar. O Pai disse: toda a autoridade foi dada a meu filho. Jesus diz isso, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo foi criado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reino já está. Jesus veio do céu e ele prova que o reino já está acontecendo. Curas, milagres, os demônios são expulsos. A boa nova é falada, é proclamada. Então ali está acontecendo esse reino de Deus através da presença de Jesus. Aí Jesus ele dá um passo a mais, ele vai dizer agora aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Imagina os momentos da perseguição. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita, o evangelho é proclamado e a primeira perseguição ela acontece a Jesus e depois acontece à igreja por meio dos apóstolos e por meio de todos os santos que virão depois. E nesses momentos de perseguição, o desejo
das pessoas é: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E nós ouvimos isso bastante no livro do Apocalipse, justamente no tempo de perseguição que a igreja estava. E o que eles diziam era isso, a igreja lá do início: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Só que o retorno de Jesus irá acontecer, mas será em um tempo. No tempo determinado que nós não sabemos, porque nem Jesus, ele dizendo que ele não sabia quando ele virá na sua glória para buscar aqueles que estão sendo fiéis aqui na terra. Isso nós não sabemos. Mas aí Jesus, ele diz que até que o Filho do Homem vir, ele fala, pois como o relâmpago brilha de um lado do outro até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. De repente, o Senhor virá. Por isso que constantemente nós vamos ouvindo Jesus falando sobre a vigilância, vigiai e orai, porque eu posso chegar a qualquer momento. Eu virei como um ladrão. O ladrão, ele não avisa o momento da sua chegada. A qualquer momento. E por causa disso, nós precisamos estar preparados. É interessante, lá na carta de São Pedro, no capítulo 3, mas na verdade é a segunda carta de São Pedro. Pedro ele vai falar justamente sobre isso. Uma vez que nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai chegar, então Pedro começa a perceber que muitos, principalmente os ateus, os materialistas, aqueles que vivem na mundanidade, eles vão começar a dizer assim: mas Jesus falou que ia voltar e já passou tantos anos. Olha, nós estamos em 2024, já caminhando para 2025, e até agora nada dessa tal vinda de Jesus. Aí São Pedro, ele vai esclarecer isso no capítulo 3 da carta de São Pedro. Então, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, ele diz assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Olha só, nós estamos no ano de 2024, como eu disse, caminhando para 2025. Aí ele diz: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se nós fôssemos olhar assim, é como se só se passaram 2 dias do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, mais de 2000 anos. Para Deus, um dia só. E aí ele continua: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para convosco. Deus está usando de paciência. Ele está dando chance para nós, dia após dia. É isso que Deus está fazendo. Está nos dando chance para ver se, através dessa paciência, nós cheguemos ao arrependimento, que é o que ele diz aqui. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Como o ladrão.
virá o dia do Senhor. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. A terra desaparecerá, meus irmãos, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais sentido a existência da terra. É o julgamento que acontecerá, o julgamento universal. E nesse julgamento universal, quem viveu com Deus vai ficar com Deus, e quem não viveu com Deus não vai viver com Deus. Tudo desaparecerá, a terra desaparecerá. Aí no versículo 11, São Pedro continua: uma vez que todas estas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Então, São Pedro diz, então o que é que nós devemos fazer? Viver uma vida errada? Viver na mundanidade? Fazer os que os ateus fazem? Desacreditar na existência de Deus? Viver os prazeres que essa vida nos oferece? Uma vez que o Senhor está demorando e será que é verdade que ele virá mesmo? Então, São Pedro está dizendo, o que é que nós devemos fazer? São Pedro está dizendo, olha, vamos ser santos. Não temos nada a perder, meus irmãos, só temos a ganhar. Vamos viver a santidade? Porque eu sei que já se passaram 2000 anos, mas quantos anos de vida nós temos? No máximo a gente chega a uns 100 anos, alguns já chegaram até 120, mas poucos. 100 anos é pouco, em comparação para a eternidade. Então, enquanto esperais de São Pedro e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. É isso que nós esperamos. A vivência no céu. Não fica esperando que esse novo céu, uma nova terra aqui, é uma terra nova que vai ter aqui nesse mundo. Não. São Pedro está se referindo, usando palavras humanas, ele está se referindo ao céu, à vivência com Deus na eternidade. Portanto, caríssimos, versículo 14, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, agora o versículo 14. Portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. Então, lá na carta aos Tessalonicenses, São Paulo também fala a respeito disso. E o Senhor virá a qualquer momento. E o que resta para nós é vivermos a santidade. Vamos ser santos. Vamos ser santos. Olhemos a vida dos santos e sejamos santos. Para quando o Senhor nos chamar, porque pode ser agora, ele nos chame de forma assim individual, ou ele venha na sua glória para receber todos os seus. Então Jesus está dizendo que a vinda dele, voltando agora ao Evangelho,
ela vai acontecer de repente. Assim como o relâmpago, ele aparece. Assim, não dá nem para a gente ver direito. É rapidamente. Então, rapidamente, o Senhor aparecerá na sua glória para buscar os seus. Mas onde é que nós vamos estar? Numa vida de vagabundagem? No adultério? No roubo? Na corrupção? É nisso que é dessa forma que nós estaremos? Não, não pode ser assim. Nós temos que estar nessa vida santa, como São Pedro acabou de dizer. Mas como Jesus ainda não tinha morrido, então aqui nós vamos caminhando para o término dessa passagem do Evangelho. E aí Jesus ele vai dizer o seguinte, que antes então da sua vinda, ele terá que sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Para nós, meus irmãos, o que Jesus acabou de dizer já se cumpriu. Ele foi rejeitado, ele foi morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ainda ficou uns 40 dias ali com os apóstolos, ensinando, depois ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai e está esperando agora o cumprimento da última profecia, o seu retorno, que acontecerá, como eu estou fazendo questão de repetir nessa homilia, já falei várias vezes, que acontecerá a qualquer momento. Só falta essa realização, meus irmãos. Mas aí nós vamos ver também depois Paulo que diz que vai acontecer apostasia, vai acontecer também muitas perseguições na igreja agora. Primeiro acontece as perseguições em cima de Jesus, e como ele acabou de dizer aí no Evangelho, isso se realizou na vida dele, e depois na igreja. E nós vamos vendo no decorrer da história da igreja quantos mártires, quantas perseguições, quantas apostasia, mas vai ter um tempo também de uma apostasia geral, de uma perseguição geral, porque até então as perseguições elas foram focadas em determinados lugares, mas vai ser uma perseguição geral por causa do tal do governo único e de uma tal religião que eles vão querer implantar, uma religião sem Deus. E aí a perseguição à igreja. E aí Jesus virá na sua glória. São Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer, e quando eles disserem que estamos em paz e segurança, ou seja, paz e segurança sem Deus, aí o Senhor aparecerá. E com o sopro destruirá tudo. E aqueles que estão fiéis estarão com o Senhor na fidelidade. Então, meus irmãos, a qualquer momento, vamos ser santos. Veja na tua vida o que é que está impedindo você de você ser de Deus. Veja na sua vida o que te impede de quando o Senhor chegar, você não ir com Ele. Observando isso, tira da tua vida e leve uma vida santa. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.